O viajante do tempo correu os olhos em volta, sorrindo. Depois, sempre com um leve sorriso e as mãos enfiadas profundamente nos bolsos das calças, saiu da sala em passos vagarosos. Ouvimos o ruído de seus chinelos ao longo do extenso corredor que dava ao laboratório. O psicólogo olhou para nós. Que será que ele vai fazer? Algum truque de prestidigitação ou algo do gênero, disse o médico. E Philby aproveitou para nos falar sobre um conjurado que ele vira em Bursley. Mas antes que acabasse o preâmbulo, o viajante do tempo voltou e a história de Philby ficou neste ponto. O objeto que o viajante do tempo trazia nas mãos era um reluzente mecanismo de metal, pouco maior do que um pequeno relógio de parede e de delicada construção. Tinha partes de marfim e de alguma substância cristalina transparente. Agora, devo ser perfeitamente claro, pois o que se segue, a menos que se aceite a explicação do viajante do tempo, é algo absolutamente incrível. Ele apanhou uma das pequenas mesas octogonais espalhadas pela sala e colocou-a em frente da lareira, com 2 pés sobre o pequeno tapete à beira desta. Sobre a mesinha pôs o mecanismo. Depois puxou uma poltrona e sentou-se. Como único objeto sobre a mesa, além do modelo, e iluminando-o em cheio, havia uma lâmpada provida de abajur. Havia em torno cerca de 1 dúzia de velas, 2 em castiçais de bronze sobre o consolo da lareira e várias em candelabros de parede, de modo que toda a sala estava brilhantemente iluminada. Sentei-me numa poltrona baixa perto da lareira e puxei-a mais para a frente, de modo quase a ficar entre a lareira e o viajante do tempo. Philby sentou-se atrás dele, observando-o por cima do ombro. O médico e o prefeito provincial o observavam de perfil pela direita, o psicólogo pela esquerda. O rapaz sentou-se atrás do psicólogo. Estávamos todos bem alertas. Parece-me inadmissível que, nessas condições, pudéssemos ter sido vítimas de qualquer logro, por mais sutil e habilidoso que fosse. O viajante do tempo fitou cada um de nós e depois se voltou para a máquina. E então? Perguntou o psicólogo. Este pequeno objeto, começou o viajante do tempo, colocando os cotovelos sobre a mesa e juntando as mãos por cima do aparelho. É apenas um modelo. É o projeto de minha máquina de viajar pelo tempo. Poderão notar que ela tem uma aparência muito singular e que esta barra aqui tem um brilho estranho, como se fosse algo irreal. Enquanto falava, ia apontando com o dedo. Veem aqui uma pequena alavanca de cor branca e outra aqui. O médico levantou-se e foi olhar o objeto de perto. É admiravelmente bem feito, disse. Foram necessários 2 anos para construí-lo, disse o viajante do tempo. E depois que nós todos, imitando o médico, nos levantamos e fomos examinar o objeto detidamente, continuou. Quero agora que os senhores compreendam claramente o seguinte. Pressionando-se esta alavanca, a máquina é projetada no futuro. Esta outra alavanca inverte o movimento. Esta pequena cela representa o assento do viajante do tempo. Vou pressionar a alavanca e a máquina irá funcionar. Será projetada no futuro e desaparecerá. Olhem bem para ela. Examinem também a mesa e certifiquem-se de que não há nenhum embuste. Não desejo desperdiçar esse precioso modelo e depois ser chamado de impostor. Houve um minuto de silêncio. O psicólogo pareceu que ia falar, mas mudou de ideia. Então o viajante do tempo esticou os dedos em direção à alavanca. Não, disse de repente. Dê-me sua mão. E, voltando-se para o psicólogo, tomou-lhe a mão e pediu-lhe que estendesse o indicador. De maneira que foi o próprio psicólogo que pôs em marcha, para sua viagem interminável, o modelo da máquina do tempo. Todos nós vimos a alavanca se mover. Tenho absoluta certeza de que não houve trapaça. Ouviu-se um sopro, a chama da lâmpada sobre a mesinha pôs-se a dançar vivamente, uma das velas sobre a lareira apagou-se. De repente, a pequena máquina entrou a girar sobre si mesma. Tornou-se indistinta. Por um segundo, talvez não foi mais que uma fantasmagoria, um brilhozinho turbilhonante de metal e marfim. E desapareceu. Sobre a mesinha restava apenas a lâmpada. Todos ficaram em silêncio por um minuto.
Então Philby soltou uma imprecação. O psicólogo voltou a si da estupefação e, de chofre, foi olhar debaixo da mesa. Diante disso, o viajante do tempo não conteve uma breve gargalhada. E então? Perguntou no mesmo tom interrogativo que o psicólogo usara pouco antes. Levantou-se, apanhou o pote de fumo sobre a lareira e, de costas para nós, começou a encher o cachimbo. Nós nos entreolhamos, perplexos. Diga-me uma coisa, o médico foi o primeiro a falar. Você está falando sério? Acha, com toda sinceridade, que essa máquina está realmente viajando no tempo? Sem dúvida, disse o viajante do tempo, abaixando-se para apanhar um tição na lareira. Enquanto acendia o cachimbo, voltou-se e fitou o psicólogo. Este, para demonstrar que não estava perturbado, tirou um charuto e tentou acendê-lo sem cortar a ponta. E não é só isso, continuou, indicando o laboratório. Tenho ali dentro uma grande máquina quase terminada. Quando estiver pronta, tenciono viajar eu próprio. Quer dizer que essa máquina se encontra agora no futuro? Perguntou Philby. No futuro ou no passado, não posso dizer ao certo. Se foi a algum lugar, deve ter ido para o passado, disse o psicólogo após uma pequena pausa, como se tivesse tido uma inspiração. Por quê? Indagou o viajante do tempo. Porque presumo que ela não se moveu no espaço e, se estivesse viajando para o futuro, ainda estaria aqui neste momento, porque necessariamente teria de cumprir o trajeto de agora. Mas, intervim, se estivesse viajando no passado, nós a teríamos visto quando entramos nesta sala. E na última quinta-feira, quando estivemos também aqui. E na quinta-feira anterior e assim por diante. Objeções sérias, falou o prefeito provincial, com um ar de imparcialidade, voltando-se para o viajante do tempo. Nem um pouco, respondeu ele. E, voltando-se para o psicólogo, você, que é um estudioso da mente, pode explicar muito bem. É uma percepção subliminar, uma percepção diluída. Naturalmente, concordou o psicólogo, tranquilizando-nos. Trata-se de um ponto muito simples da psicologia. Eu devia ter pensado nisso. É bastante óbvio e explica satisfatoriamente o paradoxo. Não podemos ver nem apreciar essa máquina da mesma forma que não distinguimos os raios de uma roda girando a toda velocidade ou uma bala no ar. Se ela estiver percorrendo o tempo 50 ou 100 vezes mais rápido do que nós, se ela cobrir um minuto enquanto nós cobrimos apenas um segundo, a impressão produzida será de 1 para 50 ou de 1 para 100 do que seria se ela estivesse aqui imóvel. É muito claro. E passou a mão no lugar onde a máquina tinha estado. Estão vendo? Perguntou o risonho. Permanecemos sentados e, por alguns minutos, ficamos olhando para a mesa vazia. Então o viajante do tempo quis saber o que pensávamos de tudo aquilo. Agora a noite parece bastante plausível, disse o médico. Mas esperemos até amanhã, pelo bom senso que volta quando acordamos. Vocês querem ver a própria máquina do tempo? E, sem mais, tomando uma lâmpada, ele nos conduziu pelo comprido corredor, cheio de correntes de ar que ia ter ao laboratório. Lembro-me como se fosse agora da luz vacilante da lâmpada, de sua cabeça grande e estranha em silhueta, da dança das sombras, nós todos a segui-lo, intrigados, mas incrédulos. No laboratório, vimos uma versão muito maior do pequeno mecanismo que havia desaparecido diante de nossos olhos. Algumas peças eram de níquel, outras de marfim. Uma parte devia ter sido trabalhada diretamente sobre cristal de rocha. A máquina parecia quase pronta, exceto as barras de cristal torcido que estavam por terminar sobre a bancada, ao lado de algumas folhas com desenhos. Apanhei uma das barras para examiná-la melhor. Pareceu-me ser feita de quartzo. Ouça aqui, perguntou o médico. Isto é mesmo sério, ou você quer fazer uma brincadeira conosco, igual aquela do fantasma que nos mostrou no Natal do ano passado? Com esta máquina, disse o viajante do tempo, erguendo a lâmpada para que víssemos melhor. Pretendo explorar o tempo. Não está claro? Nunca falei tão sério em minha vida. Nenhum de nós sabia o que dizer. Por cima do ombro do médico, captei o olhar de Philby, que piscou para mim com a maior gravidade.